Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia e presidente estadual do PT até o mês que vem, né, deputado? É verdade, Rogério. Como é que vai ser? O senhor vai se afastar da presidência do partido e quem vai assumir? Olha, é provável que assuma o nosso companheiro André Camay, que hoje está desempenhando a função de chefe da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco. É certo que ele se afaste também, se desincompatibilize do cargo público quando do afastamento do prefeito. E a minha combinação foi no sentido também de que seria um pouco ruim o fato de eu concorrer a uma reeleição e estar desempenhando a função de presidente do partido. Porque o presidente ele é meio que um coordenador geral da campanha. Exato, né? Além dele desempenhar essa função de coordenador da campanha majoritária, agora com as novas regras, com o fundo eleitoral, também é a pessoa que tem uma posição determinante na distribuição desses recursos em face das diferentes candidaturas. Então, acho que não seria muito justo, né, pelo menos do ponto de vista da ética, né, e da moral, com os colegas também a gente está concorrendo numa situação de desigualdade, né, tendo uma posição privilegiada em relação aos demais candidatos. Então, para que não acontecesse nenhum tipo de constrangimento dessa natureza, nós pactuamos isso internamente dentro do partido e com os colegas parlamentares, demais pré-candidatos, que seria de bom tom que a gente se afastasse. Deputado, o senhor falou de ética e moral. Vamos a um assunto espinhoso enquanto o senhor ainda é presidente do partido. Perfeito. O deputado Jonas Lima, do PT, na semana passada, segundo a imprensa noticiou, demonstrou insatisfação com o partido, falou até em deixar o PT. E aí houveram reuniões, o senhor mesmo se reuniu com ele, e recentemente ele já disse que não sai do partido. No entanto, a mesma imprensa que noticiou a saída, noticiou que ele vai ficar porque conseguiu nomear a filha num cargo alto, comissionado. Enfim, a pergunta é, isso de fato aconteceu? Se aconteceu, não existe petista grátis, deputado? Não, eu acho que, olha, o deputado Jonas é um grande companheiro, um deputado atuante, combativo. Quem acompanha as sessões na tribuna pode observar o desempenho dele, a defesa que ele faz do projeto, as colocações sempre muito pertinentes. Essa situação de nomeações, ela é algo que faz parte da lógica hoje da repartição do poder, da ocupação de espaços de poder. Eu não vejo nada de errado nisso, desde que as pessoas que estão ali indicadas por esse ou aquele parlamentar, ou por esse ou aquele político, desempenhem sua função e deem conta do serviço, né? Deem conta do recado. Acho que o que não pode haver é uma nomeação de alguém que eventualmente possa estar nomeado recebendo sem trabalhar, né? Se a pessoa está ali trabalhando, desempenhando suas funções, não vejo problema de que no fato dela ter sido indicada ou apontada ou recomendada por algum político com mandato, né? De forma que não tem uma relação direta, nesse caso do deputado Jonas, a nomeação de alguém indicado ou apontado por ele com a sua saída ou permanência. O que de fato aconteceram foram algumas situações realmente um pouco delicadas, em que ele teve a oportunidade de manifestar essa insatisfação dele, e que nós também pudemos conversar no sentido de contornar isso, né? No sentido de você realmente ouvir o que o colega tem a dizer e também ponderar e colocar algumas situações. E eu espero que a situação tenha sido contornada dentro das possibilidades e que a gente consiga continuar contando com esse companheiro valoroso, né? Que tem orgulhado o partido com o mandato. Deputado, falando em nomeações, exonerações, estão acontecendo naturalmente, mas há uma grita generalizada de setores que estão sendo exonerados, né? Outros estão sendo nomeados, e o senhor não está dentro do governo, não tem nenhuma ingerência administrativa, mas o senhor é deputado, é líder, e isso respinga no partido, politicamente. Como é que o senhor está vendo esse momento, né? E o prejuízo que isso possa causar na eleição? Olha, Rogério, esse ano é o último ano do segundo mandato do governador Tião. Então, certamente, algumas medidas amargas estão sendo tomadas e deverão ser tomadas, como a redução dos gastos com cargos comissionados, a redução da quantidade de servidores terceirizados, enfim. E uma série de outras medidas de austeridade que já haviam sido adotadas em 2016, 2017 e que agora devem
ser adotadas com mais intensidade, até porque é necessário fazer isso para ter um fechamento sadio do governo do ponto de vista do orçamento e das finanças, né? O governador não pode encerrar a sua gestão deixando dívidas, né, para o seu sucessor. Então tem que fechar o governo com as contas saneadas, né, sem débitos a serem quitados no futuro, até para não incorrer em nenhum tipo de improbidade ou qualquer situação que possa vir a causar algum constrangimento do ponto de vista do julgamento das suas contas. Então é natural que o governo ajuste, né, faça apertos, né, faça sacrifícios, sobretudo num cenário de uma crise que ainda não foi vencida por completo, né? A gente já observa alguns sinais de algumas respostas positivas da economia, mas a gente observa também um cenário muito ruim do ponto de vista da geração de emprego, né? A taxa, o índice de desemprego e uma série de outros indicadores aí da economia, né? Então o governo realmente precisa fazer esse exercício, esse sacrifício. E é claro que isso vai gerar uma outra insatisfação, mas nada que não possa ser tratado do ponto de vista da razoabilidade. Ou seja, agora também é hora de todos os aliados, de todo mundo que acompanha o trabalho do governo, também cada qual compreender o momento, que é um momento delicado, um momento de fechamento. Se isso impacta negativamente no cenário eleitoral, é provável que sim, mas eu acho que a população, que é usuário do serviço público, é quem deve ser, realmente você deve pensar realmente nela, no final das contas, e os aliados na política também têm que ter esse compromisso maior também com o povo do Acre. Deputado, tem um assunto que volta e meia vem à tona, especialmente quando tem investigações em andamento, quando essas investigações envolvem políticos do PT. Eu estou falando desse tensionamento que às vezes se apresenta entre o partido, as lideranças e setores do Ministério Público, do próprio Judiciário, dando como exemplo o caso recente da prefeita de Brasileia, Fernanda Assem, e o senhor fez um pronunciamento na tribuna da Assembleia. Enfim, esse momento que às vezes fica muito tenso entre os poderes, entre os setores da sociedade. Como é que o senhor avalia isso num ano eleitoral, que a coisa tende a se tensionar ainda mais? Olha, Rogério, eu sempre faço questão de salientar que, tanto do ponto de vista institucional, né, do partido, o qual eu represento no momento, como do ponto de vista também do mandato, né, da instituição Assembleia Legislativa e da instituição mandato de um deputado estadual, mas também como cidadão, eu confio muito e respeito muito o trabalho de todas as instituições. Aliás, nós precisamos acreditar, confiar e respeitar no trabalho das instituições, mas nós não podemos também, sob a justificativa desse respeito e dessa credibilidade que as instituições gozam e que nós temos por elas, também tapar os olhos quando eventualmente acontecem alguns excessos. Eu acho que nesse caso específico da prefeita de Brasileia aconteceram excessos. As medidas que foram solicitadas, elas são completamente desproporcionais aos danos supostamente causados. Eu fui investigar, eu fui verificar algumas situações, e algumas situações concretas que se constataram ali naquela situação de Brasileia sequer se constituem condutas ilícitas. Quanto mais em irregularidades que justificam o bloqueio de bens, a indisponibilidade de bens, bloqueio de contas correntes, devolução de recurso ao erário público ou mesmo o afastamento da prefeita. Tanto é que o Poder Judiciário negou os pedidos liminares formulados pelo Ministério Público porque realmente constatou que ali não era o caso, não era cabível. Aí tem pessoas que dizem, mas então o Judiciário tem que se pronunciar e as pessoas têm que ter calma. Tudo bem. A gente confia no Poder Judiciário, mas o que tem acontecido hoje, tanto no plano nacional e a gente observa que está se reproduzindo nos estados, é essa ação que primeiro criminaliza um investigado perante a opinião pública através de notícias, de matérias que são veiculadas na imprensa, como se a pessoa já tivesse sido condenada. Ou seja, o Ministério Público, que é parte, está movendo uma ação contra uma pessoa e, a partir da divulgação que sai do próprio Ministério Público, a pessoa já é tida perante a opinião pública como se fosse um réu ou alguém que já tenha recebido uma condenação, quando na verdade ele é apenas um investigado. Não foi nem indiciado ainda, que dirá julgado, que dirá condenado. Mas a forma como as notícias e os fatos são abordados por alguns veículos de imprensa e pela própria instituição Ministério Público leva as pessoas, o povo, a crer que aquela pessoa que está sendo investigada, na verdade, é um réu, ou é um réu com
condenação já até transitada e julgada, e na verdade não é isso. Então, o que eu tenho dito e denunciado sempre é que isso é uma inversão, isso significa uma inversão das etapas do devido processo legal. É quando uma instituição permite que haja linchamento moral, execração pública, pré-julgamento pelas pessoas, e a gente não pode fazer isso, as instituições não podem agir. Agir assim é agir contra a lei. E uma instituição que é a fiscal da lei, né, ela não pode agir contra a lei. Então ela tem que prezar pelos direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, seja ele prefeito, seja ele um cidadão comum do povo, seja ele uma autoridade ou não, você tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, e uma das principais garantias do cidadão é a presunção de inocência e o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Deputado, e o senhor fala em criminalização. É nesse clima que o PT vai disputar as eleições, e eu gostaria que o senhor desse um panorama no âmbito nacional e no âmbito local, com esse viés, né? Quer dizer, o eleitor vai ouvir o PT, assim como vai ouvir outros partidos, com o pé atrás. E aí, o que é que o PT vai dizer para a sociedade? Olha, eu acho que o que a gente tem que... O PT tem uma história de 35 anos de luta e de muitas benfeitorias, né, de grandes serviços prestados ao povo brasileiro. E também ao povo do Acre, nas nossas experiências de governo da Frente Popular. Certamente temos nossas falhas, temos nossos erros, não podemos escondê-los, disfarçá-los ou querer empurrá-los para debaixo do tapete. O que eu sempre digo é que numa balança, quando a gente pesa os erros e os acertos, a gente tem uma certa tranquilidade de ter podido acertar mais do que errar. Eu cito o período de crescimento econômico, de pleno emprego, de inclusão social, de redução das desigualdades, de geração de emprego, de distribuição de renda que nós vivemos nos governos Lula e Dilma. Evidentemente que no final do governo Dilma passamos por inúmeras turbulências, dentre elas esse processo que culminou no afastamento da presidente, no impeachment, e que isso por si só gerou também desestabilidade ou instabilidades, vamos dizer assim, no cenário econômico, que certamente prejudicou a economia, prejudicou a imagem do partido, como um partido que vinha trabalhando no sentido de trazer melhorias na qualidade de vida do povo brasileiro. E também aqui no Acre essa crise se refletiu bastante. É claro que isso impacta. Agora, a gente não pode, é o que eu sempre digo, aquele velho ditado popular, né? Você não pode, ao tentar se livrar da água suja da bacia, da banheira, jogar o neném fora. Então tem muitas conquistas, tem muitos benefícios, tem muita coisa boa que aconteceu nesses períodos do governo, nos governos do PT, tanto no plano nacional como aqui no plano local, que são marcas assim, que são inesquecíveis do ponto de vista do que aquilo representou de ampliação na qualidade de vida das pessoas. E é nisso que a gente procura se afiançar, com esses acertos que a gente procura se apegar e, claro, a gente também procurar corrigir os erros, corrigir os problemas, né, sanar as falhas ou qualquer omissão que porventura tenha sido cometida. E para encerrar, deputado, tem dirigente do seu partido com expectativa de fazer 8 deputados estaduais nessas eleições. Eu acho que o senhor é um pouco mais realista. Como é que o senhor vê essa montagem de coligações, a expectativa até do número de cadeiras? Perfeito, Rogério. Olha, eu tenho conversado muito com os colegas deputados e também com os presidentes de partido. O PT ele tem uma responsabilidade grande, talvez por ser o maior partido dentre os 16 partidos da Frente Popular, que é também não fechar as portas para possíveis alianças que beneficiem não só o próprio partido nosso, mas também ajude os partidos da Frente Popular. Então, nós temos conversado com diferentes possibilidades. Nós, do partido, nos preparamos, do ponto de vista das chapas proporcionais, para qualquer um dos cenários que seja possível. Se for necessário sair de chapa própria, nós temos condições de ter uma chapa própria para deputado estadual, por exemplo, mas não é o nosso desejo. A gente tem esse sentimento de responsabilidade em ajudar os partidos aliados e nós temos tentado construir um cenário inclusive com uma chapa bem robusta, que possa reunir 6 ou 7 partidos, mas é algo que só vai se afunilar mesmo depois do dia 10 de abril, que é o período da janela, o período da possibilidade de desfiliações e novas filiações, desincompatibilizações, e também com as projeções que nós temos estudado. Cada partido tem feito suas contas, seus cálculos, suas simulações. A eleição proporcional ela traz uma complexidade com a questão do coeficiente eleitoral, né, dos votos de legenda, de tudo isso,
E agora, nesse momento, a gente ainda está naquela etapa de estudar os diferentes cenários possíveis. Mas o que eu tenho a dizer para os colegas dirigentes, que eu tenho conversado particularmente, mas digo aqui também de público, é que o PT jamais vai fechar as portas para ajudar aqueles partidos que sempre ajudaram a formar essa coalizão da Frente Popular. Então, em qualquer cenário que seja um entendimento coletivo dos partidos, nós estaremos dispostos a colaborar. Acredito que a gente não consiga fazer esse número que você falou, mas seria uma vitória muito grande para o Partido dos Trabalhadores manter o número de deputados que tem hoje, são 5 deputados. Se nós conseguirmos eleger 5 deputados na eleição de 2018, será uma vitória extraordinária. Conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia. Obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.